Olá! O que você sabe sobre o uso da burca? Você sabe o que sobre adultério, sobre proibição de jogos, maquiagem, cinema? Você não pode assistir o filmezinho que você quer. Também tem o lado bom, não tem os comunistas nesse país. O que tu sabe sobre o Irã? Sabe nada sobre o Irã? Então vem comigo que eu vou te ajudar a desvendar os mistérios da chamada Revolução Islâmica do Irã, onde eles passaram a proibir, por exemplo, maquiagem entre as mulheres, proibir jogos eletrônicos, músicas ocidentais, cinema, só o cinema local. E é o país onde as mulheres usam a burca, aquele vestimento que esconde todo o corpo, que inclusive provoca carência de vitamina D entre as mulheres do Irã. A burca, você já viu as mulheres, só com aquele véuzinho assim, A burca é aquele mais fechado, que as mulheres mal conseguem observar o mundo ao seu exterior. Mas afinal de contas, por que o Irã se transformou nessa república muçulmana? A chave para a gente responder essa indagação está aqui, na Revolução Iraniana de 1979. Mas o que tu sabe sobre o Irã? Primeira coisa que a gente precisa anotar aqui para te lembrar ou aprender é que o Irã é a antiga Pérsia, ou seja, na antiguidade. Este país que hoje nós denominamos de Irã era chamado de Pérsia. Lá na antiguidade ele foi fundado, o Império Persa, por um imperador chamado Ciro, que inclusive é o cara que vai libertar os hebreus do cativeiro da Babilônia. Depois vai ter outros imperadores como Dário e Xerxes, que vão fazer algumas reformas no estado persa, vão criar as satrápias e os sátrapas, os olhos, os ouvidos do rei, e vão se envolver numa grande guerra, aliás, duas grandes guerras contra os gregos, as chamadas guerras médicas. Mas tu sabe quando é que o Irã passou a se chamar de Irã? Simples. Em 1935, um dos personagens principais dessa videoaula, chamado de Reza Pahlavi, resolveu anunciar ao mundo que o Irã deveria ser chamado como Irã, ou seja, como a população local chamava o Irã, e não como os estrangeiros costumavam chamar o Irã. Como que os estrangeiros chamavam o Irã? Chamavam ele de Pérsia, desde a antiguidade. E desde 1935, com o Reza Pahlavi, então isso é alterado. Então, em 1935, botei duas vezes aqui, burro, o Reza Pahlavi transforma a Pérsia, vamos arrumar isso aqui, no Irã, beleza? Tá, mas isso não vai chegar perto ainda do que a gente precisa saber nessa videoaula de hoje. Segunda coisa importante que tu precisa saber, por volta de 1910, um pouquinho antes de 1910, vai se descobrir algo que os antigos persas nem sonhavam que tinha no seu território. Vai se descobrir petróleo no Irã. E isso vai mudar radicalmente a história do Irã, especialmente porque esse petróleo que tem no Irã é de fácil extração, diferente aqui do Brasil, por exemplo, que nós temos que investir bilhões de dólares para extrair petróleo lá do pré-sal. O Irã tem uma região chamada Khuzistão, isso mesmo, que vai ter petróleo em abundância. E esse petróleo do Khuzistão é um petróleo de fácil extração. O que isso vai mudar na história do Irã? Isso vai atrair os olhares estrangeiros, os olhares das potências europeias e americanas do começo do século passado. Muito bem. Mas isso aqui não vai alterar inicialmente a história do Irã lá muito, como também ocorreu em outros países. Nós vamos ter a fundação de companhias de petróleo, companhias inglesas,
que vão extrair esse petróleo sem grandes problemas. O Irã também vai ter um envolvimento discreto aí na Primeira Guerra Mundial. Mas a coisa toda começa a se modificar em 1925. Por quê? 1925 é quando Reza Pahlavi chega ao poder e dá início à chamada dinastia Pahlavi. Essa dinastia Pahlavi vai governar o Irã de 1925 até a data da Revolução Iraniana, em 1979. Mas aqui tem um outro fato interessante. Segunda Guerra Mundial. Quem é que está governando o Irã? O Reza Pahlavi. Veja bem. Em 1941, o Reza Pahlavi vai sofrer uma pressão internacional de dois países que pretendiam usar o Irã como uma forma de prejudicar a Alemanha durante a guerra. Que países que vão se interessar pelo Irã? De um lado, a Rússia, né? Ou, se tu preferir, já nesta época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque ela já é administrada aí pelos comunistas, sobretudo aí pelo Stalin. E ela também vai interessar, essa região, a Inglaterra. Então, uma pressão de ingleses e de russos pelo Irã vai forçar o Reza Pahlavi a renunciar. Por quê? Porque ele não queria ceder a essa pressão. Mas aí, acordos diplomáticos, né, não dando muita chance para o Irã, vão obrigar o Irã a trocar de rei, trocar de imperador. Sai o Reza Pahlavi e entra, a partir de 1941, Mohammed Reza Pahlavi. Daí tu vai me dizer, mas o Reza Pahlavi não tinha saído? Sim, saiu. Mohammed Reza Pahlavi é o filho do Reza Pahlavi, do primeiro. Este aqui, vamos lá, para tentar te ajudar, seria o Reza Pahlavi II, mas ele não usava esse título, ele usava o nome dele, Mohammed Reza Pahlavi. O que vai acontecer aqui, né? Nós vamos ter com o Mohammed Reza Pahlavi, que é um jovem, ele tem apenas 22 anos, uma espécie de submissão à vontade de russos e ingleses na região. Aí nós podíamos aqui fazer um outro raciocínio. Por que o pai dele não quis aceitar? Porque havia, desde o século XIX, uma certa proximidade entre iranianos e alemães. Inclusive dizia-se que havia uma certa proximidade entre os nazistas na Segunda Guerra Mundial e os iranianos. E sabe por quê? Qual é o elo de ligação? A palavra é os arianos, a raça ariana. Essa raça ariana, sabe onde é que tem origem? No Irã, justamente no Irã. Eles eram considerados nobres na antiguidade, uma raça de nobres. E isto vai atrair os olhares dos nazistas do século XIX, aquelas ideias malucas de eugenia, né? De darwinismo social, de uma raça pura, uma raça superior. Então era isso que associava alemães com iranianos. Muito bem, mas aqui, vamos ao que interessa. O Mohammed Reza Pahlavi, 22 aninhos, assume o poder, o pai dele, né, é mandado para o exílio, e ele agora é, de certa forma, subserviente às vontades russas e inglesas durante a guerra. Beleza, termina a guerra, o que ocorre? Né? Então, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um período no qual as grandes multinacionais aqui associadas ao petróleo, vão se aproximar do Irã. Então, multinacionais do petróleo se aproximam e começam a fazer grandes negócios com o Irã
do Mohammed Reza Pahlavi. Beleza, mas aí a gente vai ter uma pequena alteração na política local. Entre 1951 e 1953, o primeiro-ministro do Irã passa a ser outro Mohammed. Mohammed Mossadegh. Mohammed Mossadegh. Esse Mossadegh, olha só, a população começou a não achar tão interessante essa presença e essa exploração das multinacionais lá no Irã. E aí a população apoia uma medida muito polêmica do Mossadegh. Qual é a política dele? A nacionalização do petróleo. E isto aqui vai provocar uma revolta interna contra o Reza Pahlavi, contra o Mohammed Reza Pahlavi. Tanto que o Mossadegh vai conseguir mobilizar a população, que apoia, a população fica do lado dessa ideia da nacionalização do petróleo, e o Mohammed Reza Pahlavi vai acabar sendo expulso do Irã, do seu próprio país. Mas aí, meus amigos, o que vai ocorrer? Em 1953, o Mohammed Reza Pahlavi vai voltar para o Irã. Adivinha quem vai ajudar ele a voltar? Entre outros, a CIA. É uma surpresa, eu sei que está surpresa, tu não imagina a CIA ajudando algum tipo de golpe, né? Tá. 1953, a CIA ajuda e o Mohammed Reza Pahlavi dá um golpe. Golpe em quem? No Mossadegh. Ou seja, o Mossadegh deixa de ser o primeiro-ministro, vai acabar sendo condenado à prisão domiciliar, onde ele vai morrer, diga-se de passagem, alguns anos depois. Por quê? Por ele ter feito esse processo de nacionalização do petróleo. Então isso aqui também deixa de ocorrer. E aí as coisas, em tese, voltam ao normal. Só que tem uma diferença. Qual é a diferença que vai percorrer os anos 1960 e 1970? É a presença de um novo aliado do Mohammed Reza Pahlavi. Quem é o aliado do Mohammed Reza Pahlavi? Os Estados Unidos da América. Graças a essa ajuda aqui, há uma certa dívida do Mohammed Reza Pahlavi com os americanos. Então começa a haver aqui uma grande proximidade com os Estados Unidos. Começa a ocorrer aqui uma ocidentalização do país. Essa ocidentalização nós vamos chamar ela de Revolução Branca. O que foi essa Revolução Branca? Essa Revolução Branca foi quando começaram a ocorrer uma série de medidas que aproximavam, pelo menos de maneira aparente, a sociedade iraniana dos costumes ocidentais. Olha, dos avanços que se fez nesse momento da história iraniana. A Revolução Branca inclui várias coisas, vários aspectos, tá? Desde modernização de estradas, modernização de portos, claro que o objetivo aqui é modernização para ter acesso também ao petróleo. Mas a gente passa a ter, olha só, voto feminino. Isso só para te falar do ápice dessa Revolução Branca. Por quê? Porque tu imagina numa região que a mulher é considerada submissa ao homem, isso vem desde das tradições muçulmanas lá do Alcorão. Agora a mulher muçulmana no Irã passa a ter direito a voto feminino, é um dos primeiros países do Oriente a garantir esse voto feminino. Além do mais, as mulheres iranianas podiam usar biquíni nas praias. Se tu der um Google aí, tu vai ver imagens mostrando as mulheres iranianas nas praias, usando maiô, usando biquíni, usavam maquiagem, vendia-se Barbies no Irã nesse período. A Barbie depois vai ser incendiada em praça pública, a Barbiezinha, a boneca. Por quê? Porque ela era um sinônimo da presença do grande Satã,
Depois eu te conto mais um pouco sobre essa história. Mas então o que está acontecendo? Vamos lá para a gente não se perder. Anos 60 e 70, presença americana, ocidentalização do Irã, que a gente chama de Revolução Branca, e o maior exemplo é o voto feminino. Mas aqui eu preciso te contar uma outra coisa também, que faz parte da Revolução Branca. Aqueles indivíduos que eram considerados inimigos do Mohammed Reza Pahlavi vão começar a ser perseguidos pela SAVAK. O que foi, né, a SAVAK? SAVAK foi uma polícia política responsável pela perseguição dos inimigos do imperador, né, do Shah da Pérsia. Aliás, aqui tem uma denominação importante. Olha só. O governante do Irã é chamado de Shah, né? Esse imperador é chamado de Shah. É um título que era dado lá na antiga Pérsia. Então é normal, se tu for ver aí nos teus estudos, tu vai encontrar a denominação Shah Reza Pahlavi. Tá tudo certo. É o imperador do Irã, imperador da Pérsia, o rei, né? Como eu estou te contando tudo que a gente falou até agora. Mas aí o que vai acontecer com esse processo da Revolução Branca? Isso vai começar a desagradar dois setores. E olha só que setores vão ser esses. São os setores responsáveis pela Revolução Iraniana. Que setores são esses? Os ayatollahs. Quem são os ayatollahs? São chefes religiosos do islamismo iraniano. Eles são de origem xiitas. Ok? Então esses ayatollahs, esses líderes religiosos, vão absolutamente condenar a Revolução Branca, essa ocidentalização do Irã. Mas eles tinham um aliado, que aliado os comunistas. Por que os comunistas do Irã também vão se revoltar com a ideia da ocidentalização? Simples, meus queridos. Por quê? Porque nós estamos vivendo aqui Guerra Fria. Se tem Estados Unidos de um lado, o que a gente tem do outro lado? A União Soviética. Então esses comunistas, obviamente, estão contra também essa ocidentalização do país. E aí o que é que vai acontecer? Em janeiro de 1979, estoura uma revolução popular no Irã. Então tu vai imaginar milhares de pessoas indo às ruas para fazer o quê? Para derrubar o governo. Quem vão ser os principais personagens? Os xiitas, os ayatollahs, os líderes religiosos, mais os comunistas. Mas aí surge um personagem que está no exílio. Se eu não me engano, ele estava no exílio na França. Quem é esse personagem que vai acabar se tornando o líder? Uma aclamação popular solicita a volta do exílio de quem? De um indivíduo chamado Ruhollah Khomeini. Mas ele vai entrar para a história, pelo menos aqui no Ocidente, como o Ayatollah Khomeini. Então, Ayatollah Khomeini vai passar a ser o personagem principal dessa revolução. Ele volta, chega no Irã com o status de líder supremo da nação, chefe máximo do islamismo. Ele escrevia críticas. O Ayatollah Khomeini era um jurista que analisava e era um profundo estudioso. Ele escrevia textos sobre o direito muçulmano, né, baseado nas escrituras sagradas do islamismo. Ele retorna do exílio e ele começa a liderar o país para fazer aquilo que a gente chama de a Revolução Muçulmana do Irã. Qual é o resultado dessa Revolução Muçulmana? É a criação de uma teocracia, um governo divino, um governo religioso. E essa teocracia, então aqui é uma teocracia muçulmana, né? Tu lembra que os xiitas é uma das denominações dos muçulmanos. E esse governo teocrático vai se envolver, para a gente chegando já na parte final desse vídeo, em dois episódios muito importantes aqui. Primeiro, claro, né, isso não está contando nos dois. Primeiro vai ocorrer esse processo de reforma do Estado muçulmano, que vai voltar à origem desse vídeo. No comecinho desse vídeo eu contei algumas coisas,
como a proibição de maquiagem, adultério condenado com pena de morte, proibição de jogos de azar, consumo de bebidas alcoólicas, exorcismo de todos os comunistas. Isso tudo vai ser feito logo após a Revolução. Tá? E aí, aqui, dicas de passagem, precisamos fazer um sinalzinho aqui para te entender e ficar claro isso para ti. O que vai acontecer com os comunistas? Eles vão ser alijados desse golpe. Eles inicialmente apoiam e depois são colocados de lado. O golpe vai continuar na mão desses ayatolás que dão origem a essa teocracia. Mas aí eu preciso te contar então 2 episódios. O primeiro episódio que serve como uma continuação, faz parte da Revolução Muçulmana, é a chamada invasão da embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Isso mesmo que tu ouviu. Se tu nunca ouviu falar desse episódio, é um famoso episódio de problema de diplomacia. O Ayatollah Khomeini vai, de certa forma, incentivar a perseguição de tudo que é ocidental lá no Irã. E uma das coisas era a presença dos Estados Unidos. Então o episódio da embaixada nos Estados Unidos, resumidamente é o seguinte: um grupo popular, sobretudo de estudantes muçulmanos, vai invadir a embaixada dos Estados Unidos. E tu sabe que pelos acordos internacionais, a embaixada de um país, num outro país, né, ela é território daquele país original. Então, por exemplo, uma embaixada da Argentina no Brasil, ela não pertence ao Brasil, aquele território é a Argentina dentro do Brasil. Então a embaixada norte-americana vai ser invadida. E, olha só, esse episódio da embaixada, vamos anotar aqui nesse quadradinho aqui para ficar claro para ti. Vamos botar aqui o primeiro ponto: embaixada dos Estados Unidos. Ela vai ficar invadida, a embaixada, por 444 dias. Não é pouca coisa. 444 dias. O que vai ocorrer nesse período aqui? O governo iraniano e o governo americano vão negociar. Só que os americanos, os norte-americanos lá nos Estados Unidos, vão considerar que o presidente da época, Jimmy Carter, vai ser um tanto, vamos achar uma expressão aqui, bunda mole em relação à negociação do Irã. Ele vai demorar muito tempo. E nessas negociações o Irã, em tese, ainda vai levar algumas coisas de lambuja. Isso, inclusive, vai prejudicar a eleição do Jimmy Carter lá nos Estados Unidos. Mas ele é resolvido, então, com o Ronald Reagan, um dos primeiros dias de governo do Reagan, com os chamados Acordos de Argel, onde eles vão estabelecer uma série de regras para esse rompimento das relações diplomáticas entre Irã e Estados Unidos. Então é importante que tu saiba, justamente porque culminou no rompimento das relações diplomáticas entre os dois países. E depois disso, 52 reféns vão ser libertados lá em Teherã, desde que os Estados Unidos não retaliassem no Irã. Veja bem como a negociação, de certa forma, beneficiou os iranianos, porque eles não tiveram nenhuma retaliação em seu território, ou seja, os Estados Unidos não invadiram o Irã. E o segundo episódio, como consequência da Revolução Iraniana, é a chamada Guerra Irã-Iraque. Essa guerra Irã-Iraque, ela vai durar de 1980 a 1988. A origem da guerra está associada com um nome famoso aí na história dos últimos tempos: Saddam Hussein. Saddam Hussein é o líder do Iraque. Já ouviu esse nome aí? Os americanos, Saddam Hussein? Pois é, mas preciso te contar uma coisa: são os americanos que ajudam o Saddam Hussein a chegar no poder. Por quê? Porque o Saddam Hussein é um sunita, ou seja, ele não é um xiita como era o Ayatollah Khomeini. E o Saddam Hussein vai dar início a essa guerra. Por quê? Porque ele está interessado na região do Khuzistão. Essa região que tem muito petróleo. E isso dá origem à guerra. Como é que termina a guerra? 8 anos depois, milhares de mortos, uma guerra com utilização inclusive de armas químicas e sem nenhuma mudança territorial.
O primeiro dia de guerra é igual ao último do ponto de vista territorial, de conquistas ou de mudança geopolítica na região. Não mudou nada, a não ser o fato de milhares de pessoas terem perdido a vida. E a partir desse momento, então, a gente tem a consolidação do Irã como uma república teocrática muçulmana. O Ayatollah Khomeini vai governar até 1989, se eu não me engano, quando ele vai acabar falecendo, e ele vai ser substituído pelo Ali Khamenei. O Ali Khamenei é até hoje o Ayatollah Supremo, o líder supremo do Irã. Então, basicamente, a gente tem primeiro o Khomeini e depois o Khamenei, que são os personagens principais, líderes supremos, então, do Irã. Mas é importante lembrar que o Irã também tem um presidente, né? O atual presidente é o Hassan Rouhani, que é o líder, então, político do país. Mas esse líder político é sempre submetido à vontade e ao governo dos ayatollahs. Certo? Então, espero que tu tenha entendido um pouco aí sobre esse que é um assunto muito difícil, não é um assunto tão fácil, que pouca gente domina, que é a Revolução Iraniana. Se tu gostou e quiser me ajudar aí, dá um like, compartilhar esse vídeo, eu fico muito agradecido. Obrigado mesmo pela audiência e um grande abraço.